Seguinte, em relação ao Corinthians, Luiz Fabiani, em relação ao Biel, em relação ao Yuri Alberto, em relação ao Garro, hoje eu fiz dos Donos da Bola na televisão e você estava junto, brilhantemente participando dos Donos da Bola. É assim, ó, eu fiz o time Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angeleri, José Martínez, Ranielli e Carrilho, Garro, Memphis e Yuri Alberto. É um timaço esse do Corinthians. Será que o Júlio, a partir de agora, vai ter esse entendimento? Ou você, daquilo que você sabe, das suas informações, você que é um monstro sagrado, o que você pode falar? Craque, vai ser a primeira vez que o Dorival Júnior vai ter à disposição o quarteto principal da equipe, desde que ele assumiu. Então, em nenhum momento no trabalho dele no Corinthians, ele teve simultaneamente Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Quando ele assume o Corinthians não tinha o Garro. Depois, ele perde o Memphis Depay por um pisão. Depois, o Yuri Alberto por um problema na coluna. E, por fim, o Carrilho. No jogo contra o Grêmio, já não estava mais à disposição. Então, vai ser a primeira vez que ele vai ter esses quatro caras férias, juntos. né? Sim. Tinha voltado do jogo do Peru e o Corinthians optou por dar férias ao invés de mandar ele pro jogo no Sul. Então, eu acho plausível que ele tente encaixar um time mais ou menos como você falou. Apesar da gente ter essa seleção dos 11 nomes, tem que pensar também como ele vai escalar taticamente, porque a gente comentou no programa hoje, você pensa num losango de meio campo, né? Um cara de primeiro, dois à frente e um 10. O Dorival parece não abrir mão de querer alguém aberto pelo lado, e daí que surge o interesse do Corinthians no Biel. O que eu imagino, ele vai tentar o Garro e o Carrilho recompondo dos lados e uma dupla de ataque com o Yuri e o Memphis, os dois centralizados. Agora, você colocar o Garro pra recompor tanto, é capaz que ele fique jogando muito longe do gol. Mas com 3 volantes, o Garro não precisa voltar, pô. A gente imagina que sim, mas será que ele vai colocar alguém para recompor dos dois lados, que é algo que ele tem feito desde o começo? Nesse esquema de losango, são 3 ali na frente, balançando de um lado para o outro. Quando você tem uma linha de 4, você tem alguém para marcar a subida do lateral adversário. Mas isso a gente vai descobrir depois, porque eu fui conversar com algumas pessoas do CT durante esses dias. O Corinthians está treinando lá desde sábado, então sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Já foram 5 dias de treino. O Dorival ainda não esboçou nenhuma escalação, isso deve ficar para a próxima semana, mais às vésperas do jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas eu tô bem parelho à escalação que você sugeriu, até comentei que eu faria 2 trocas. Eu colocaria o Bidon no Martinez e o Bidu no Angileri. Vamos lá, em relação também o Yuri Alberto, da sua contusão, daquilo que ele treinou, a gente viu ele treinando de uma maneira muito legal, muito profissional. Qual a ideia do Yuri Alberto já para o jogo contra o Bragantino, que é no dia 13... Domingo. Do domingo, né? 4 horas da tarde? À noite, às 9 horas. Domingo, às 9 horas da noite? Legal quem marcou. O Michelzinho fez uma cara aqui. Domingo, 9 horas da noite, é sacanagem, cara. E pro torcedor que vai no estádio, então... Isso é uma brincadeira, isso é um absurdo, velho. Domingo, 9 horas da noite é o fim do mundo. E aí, Luiz Fabiani? Yuri Alberto tá fazendo a transição pro gramado. Ele teve um problema de L1 na coluna, que é muito sério. Ele passou esse período de férias se recuperando. Ele viajou para Miami. Ele e o Breno Bidon foram juntos e ambos levaram o Gustavo Jorge, que é preparador físico pessoal de ambos. Então, por mais que eles estivessem viajando, descansando nesse período de férias, o Gustavo Jorge aproveitou para dar alguns trabalhos específicos e os relatos são de que o Yuri voltou muito bem das férias de recuperação da lesão e não ficou mais com o departamento médico. Ele foi direto pro período de transição. Então ficou ele, o Guinegão e o preparador físico na beira do mudou, campo. Né? Eu ia pra Pouso Alegre, Mongimirim, Serra Negra, ia fazer jogo ainda. Extrema, né? Não, a gente ia... Não. Nas férias a gente ia fazer jogo. Você vê, o mundo mudou e é uma maneira legal no esporte. Você levar o preparador físico, você poder dar condições, fisioterapeuta. Isso é uma coisa excepcional, né? Que os jogadores têm hoje, né? Isso é muito legal. Eu vi os treinamentos do Yuri Alberto com o Breno Bidon, uma coisa impressionante. E quem não faz isso fica pra trás Fica agora. pra trás. Olha o Neymar. Aí vocês vão falar, mas você só fala do Neymar, né? Fala, o Neymar é o Neymar. Aí ele bota 3 caras da Kings League, 3 jogadores da Kings League, sendo que você teve a força do Santos, a divisão de base. Então se coloca você que joga na divisão de base do Santos, 3 jogadores vão ficar lá 10 dias para treinar. E eu que jogo na base do Santos, eu não tenho essa oportunidade.
Kings League. Ah, os parça do Neymar. Cara, isso é uma vergonha, cara. E aí, meu querido Luiz Fabiani? Só mais uma informação do Corinthians. Hoje é dia 2 de julho de 2025. O goleiro Hugo Souza completa 1 ano de clube. Um ano bem vivido, 7 pênaltis defendidos, protagonista num título, protagonista numa luta contra o rebaixamento. E o Hugo Souza falou um pouco sobre essa emoção de completar 1 ano vestindo a camisa alvinegra. Na verdade, uma das grandes marcas que eu tenho alcançado aqui nesse clube, então só agradecer a Deus principalmente, a minha família, meus amigos, as pessoas que me ajudaram nesse processo e as pessoas que eu amo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, eu sou grato demais ao clube, à torcida, todos que me acolheram, todos que me deram a oportunidade de estar aqui. E graças a Deus, dia a dia eu tenho conseguido construir uma história aqui dentro desse clube. Eu espero que eu consiga construir uma linda história cada vez mais. E, pô, sentimento de felicidade, né? De poder... Cheguei num momento bem diferente da minha carreira e também do clube. E eu fico muito feliz de poder completar 1 ano de Corinthians e que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser. E porque essa camisa aqui é muito grande, eu sou grato demais a esse clube, tudo que esse clube aqui fez por mim e faz por mim. Me deu a oportunidade de voltar a sonhar, me deu a oportunidade de estar na seleção brasileira, me deu a oportunidade de ser campeão com essa camisa. Então, assim, eu cheguei aqui num momento da minha carreira bem complicado, onde eu nem sabia o que seria da minha vida e hoje, 1 ano depois, eu tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão de estar aqui. Então, se tem uma palavra hoje é de agradecimento a todos vocês que fizeram parte disso. Tamo junto e vai, Corinthians. Pode falar, filho. Não, eu só ia finalizar. Falar que esse foi o Hugo Souza. Não, fica na paz de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem determinados jogadores que passam por clubes que jogam 200, 300 jogos e não marca história nenhuma. Esse menino, Hugo, ele vai ser um dos grandes ídolos do Corinthians se ele permanecer talvez 5 anos, vai. Se o cara permanecer 5 anos do Corinthians, tiver tipo 250, 300 jogos com a camisa do Corinthians, esse rapaz, ele incorporou o Corinthians. Ele conseguiu substituir o maior ídolo da história do Corinthians, ele e Marcelinho Carioca. Tô falando do Cássio, que deu uma entrevista muito comovente hoje. Muito forte. Muito forte, de depressão, daquilo que ele sentia, da cara dele, de ter, né, de também abrir a filha autista que não verbaliza, que buscar também ajudar as outras pessoas que têm, né, o problema, não a dificuldade de ter um filho autista, não é isso. É de não ter apoio, de não ter escola, de não ter educação, de não ter acompanhamento para uma criança autista, que o próprio Cássio comenta isso, porque muitas vezes a filha dele não tinha isso, mesmo com o dinheiro que ele tem, com o nome que ele tem. Então você imagina uma criança autista de uma pessoa que não tenha recurso. Não que não tenha educação, que seja pobre, que não tenha recurso, que é totalmente diferente, né? E aí você pega um Hugo, que os caras do Flamengo trucidaram ele, a torcida trucidou, o jornalista por causa da rivalidade, sabe? Você, Corinthians, instituição, comprar um jogador desse por 1 milhão de euros, isso é dinheiro de pinga. E o que a torcida do Flamengo faz com o Hugo... Não é desumano? Eu acho que tem um pouco de várias coisas. Não é inveja, é fazer mau negócio, de ciúmes do Corinthians, né? A imprensa flamenguista de falar isso. Tem mais coisa que eu vou deixar quieto também. Não, eu já falei isso aí também, e o que aconteceu? E é verdade, Os caras ligaram aqui, não, a gente gosta do Neto, mas não tem nada a ver isso. Eu falei, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, meu irmão, ninguém fala nada disso. Esse rapaz vai ser um dos maiores ídolos, eu não tenho dúvida nenhuma. O único problema é a política, o único problema é perder esse menino numa hora que o Corinthians não tiver mais dinheiro, né? Como perdeu o Cássio, como perdeu o Carlos Miguel. E se perder o Hugo, aí é segunda divisão.